raspadeiras. Aqui é um exemplo de um alcatruz e também pode ser de raspadeira. Podemos encontrar em transportador, em elevadores e também em escavadores. Algumas vantagens. A primeira vantagem é que apesar de usar uma vasta gama de centros artificiais, nós podemos usar uma variedade de centros artificiais, mas lembre que quanto maior for a distância interartificial, também maior será a flecha no ramal frouxo. Então, se nós tivermos uma centro artificial muito longa, temos que ir colocando rodas parasitas para poder manter a cadeia na sua devida posição. Podemos ter dimensões inferiores às transmissões por cadeia, ausência de deslizamento, o rendimento é relativamente alto, cerca de 96% a 98%, pequenas forças sobre os veios. Como ela funciona por impulso, nós não precisamos sobrecarregar os veios para podermos ter a força de atrito como acontece nas transmissões por correias. Então, temos pequenas forças nos veios. Lembre-se que nas transmissões por correia, a força no veio é de 2 a 3 vezes a força tangencial. Existe uma facilidade de substituição da cadeia. Lembre-se no slide anterior que no slide anterior eu mostrei-vos um elemento que era usado para fazer a ligação da cadeia. Pode transmitir movimento a várias rodas estreladas e paciência que pode atingir cerca de 5 a 8 metros. Bom, como o movimento nesta transmissão é feito por impulso, então não há necessidade daquele rigor que existe na transmissão por correia, em que era necessário ter um ângulo de abraçamento definido, que era 150 graus para transmissão por correia plana e 120 graus para correias trapezoidais. Neste caso, a transmissão por correia não é recomendável que tenha aquele ângulo de abraçamento, bastando apenas ter alguns dentes de envenenamento que o movimento transmite sem grandes dificuldades. Então, por isso que podem ter várias estreladas acopladas na mesma transmissão. E pode também atingir distâncias de 5 a 8 metros. Alguma desvantagem? A lubrificação do centro provoca desgaste piorado pela acumulação de poeira e sujidade. Bom, esta transmissão não gosta de poeira e não gosta de sujidade, então deve-se ter muito cuidado com esta transmissão. Ela geralmente deve estar protegida. Nas máquinas agrícolas, apesar da grande capacidade de carga que ela pode transmitir, ela tem a desvantagem de não funcionar bem com poeiras. Então, sempre onde que ela estiver a funcionar, ela deve ter uma proteção e garantir que haja uma boa lubrificação. Existe um maior grau de precisão na colocação dos veios, relativamente à transmissão por correia, como a transmissão por cadeia. Os elementos de transmissão da cadeia não são flexíveis, então a roda estrelada e as rodas estreladas devem estar no mesmo plano. Se existir algum desvio, um pequeno desalinhamento, então a cadeia vai sair da transmissão. A outra desvantagem é a colocação em caixas protetoras, por exemplo em cargas. Como havia falado na primeira desvantagem, elas não toleram sujidades e poeira, então precisam ser colocadas em caixas protetoras, que é um custo adicional. A velocidade do movimento da cadeia não é constante, somente para o número de dentes pequenos. Bom, nós vamos falar mais adiante sobre esse ponto, mas o que eu posso vos garantir é que esta transmissão, quanto maior for o número de dentes, maior é a regularidade do funcionamento. Que se nós tivermos menor número de dentes, implica maior passo da cadeia, então há muitos choques durante o funcionamento e a velocidade não é constante. Então, para casos em que se requer uma velocidade baixa, uma velocidade de transmissão baixa, pode-se usar rodas estreladas com número de dentes pequeno. Para o caso em que queremos alta frequência de rotação, podemos usar maior número de dentes e pequenos espaços. A outra desvantagem, essas transmissões são ruidosas em relação à transmissão por correia. Um exemplo, se quiserem verificar isso, quando forem a um shopping, a um centro comercial, na escada rolante vocês vão sentir ou vão ouvir um barulho excessivo da transmissão ou um barulho excessivo
durante o funcionamento da escada, ou mesmo no transporte, nos transportes que são usados nos aeroportos. Vamos falar agora de cadeias. As cadeias utilizam na distribuição de máquinas e dividem-se em dois grupos. Segundo o caráter de execução do trabalho, nós podemos encontrar cadeias de transmissão, ou cadeias motrizes de acionamento e cadeias de tração. As cadeias de transmissão têm um objetivo exclusivo de transmitir o movimento, enquanto que as cadeias de tração elas funcionam muitas vezes como um órgão executivo. Nas cadeias de transmissão encontramos cadeias de rolos, cadeias de espigões e cadeias de dentes. Essas cadeias têm passos pequenos. Os passos pequenos têm a função de reduzir a carga dinâmica. Neste caso, a carga dinâmica é o nível de choque que existe durante o contacto entre a roda estrelada e a própria cadeia. Se nós tivermos um número grande de dentes, quer dizer que o passo da cadeia também é pequeno. Então, o movimento é mais uniforme se comparado com uma cadeia que tem menor número de dentes, o que implica maior passo. Então, nos casos em que a roda dentada ou as rodas estreladas têm menor número de dentes, a carga dinâmica também são maiores. Para esses casos, em que o número de dentes é menor, para reduzir a carga dinâmica, deve-se reduzir a frequência de rotação. Ou melhor, as transmissões de carga devem funcionar a baixa frequência de rotações. Parâmetros geométricos principais da cadeia, nós temos o passo. De acordo com normas internacionais, utilizam cadeias com passo que são frações de uma polegada. O passo é o parâmetro principal, a largura da cadeia e a força de rotura que é determinada experimentalmente. Isso quer dizer que depois da cadeia ser feita, ela é fabricada, depois sofre um certo tratamento térmico e depois é feito um teste de rotura para ver se ela consegue transmitir a carga que é designada nas especificações técnicas. Construção da cadeia de rolos. A cadeia de rolos é a cadeia mais comum, a mais vulgar na cadeia de transmissão. É a cadeia que nós encontramos nas bicicletas. Ela é construída por placas, cavilhas, casquilhos e rolos. Então, vamos começar com vamos dizer que este elemento aqui, que eu estou a apontar com o mouse, esse chama-se de elo. Vamos chamar este elemento de elo. Neste caso, este é um elo interno. E depois, este elemento conjugado com esta placa, chamamos de elo externo. O elo externo é composto por duas placas e duas cavilhas, enquanto que o elo interno é composto por duas placas, dois casquilhos e dois rolos. Como podem ver, aqui esses são os elementos do elo interno. Nós colocamos as cavilhas na placa, né? Elas são fixadas por pressão, em alguns casos por soldura, mas muitas das vezes é por pressão, e depois por cima da cavilha nós colocamos os rolos. Depois de colocar os rolos, nós colocamos a outra placa, também que é cravada do mesmo jeito que foi cravado a placa do outro lado. Então, o rolo gira livremente por cima do casquilho. Então, aqui temos o nosso elo interno. Depois de termos o nosso elo interno, pegamos o elo externo, que por sua vez é composto por também duas placas e cavilhas que são fixas nesta placa, e é introduzida dentro do casquilho do elo interno e depois coloca-se a outra placa.
Os rolos são colocados para evitar o atrito entre a cadeia e a roda estrelada. Assim, quando a cadeia for a entrar em contato com a roda estrelada, então a roda estrelada for entrar em contato com a cadeia, as partes que entram em contato são o rolo e a roda estrelada. Então, este rolo desliza por cima da cadeia. Então, devido aos rolos, nós conseguimos obter um atrito de rolamento entre a cadeia e a roda estrelada, o que reduz o desgaste dos dentes da roda estrelada. O deslizamento ocorre entre este rolo e o castilho. As extremidades das